Amém? Graças ao seu poder, que nós estamos aqui celebrando a vida que é sobre Ele mesmo. Amém? Graça e paz. Já deu um bom dia para o seu irmão ao seu lado? Tem gente que não deu bom dia. Bom dia. Bom dia a cada um de vocês. Bom dia à família da fé. Nos alegramos no Senhor e que esse conhecimento de Cristo Jesus a cada dia possa ser cada dia mais vivido, experimentado e também compartilhado. Amém? Vamos lá? Estamos com tempo aqui para a gente fazer o nosso momento pós aqui a ministração da palavra. Agora a palavra de uma forma compartilhada aqui de textos bíblicos. Já foi feito isso através das canções, mas nós faremos isso também agora com a palavra compartilhada aqui. Nós, nesse mês de julho, estaremos trabalhando, nós temos trabalhado temas e que a gente fica mais mergulhando durante um mês. E nesse mês de julho, nesse dia 5 de julho, estamos falando sobre identidade de filhos. Diga comigo, identidade de filhos. Diga mais uma vez, identidade de filhos. Eu sei que talvez você já tenha ouvido bastante, ou tenha ouvido, já escutou, tem recebido, mas eu quero dizer e ter a oportunidade de poder compartilhar aqui com vocês nessa manhã. Mais entendimento com respeito a esse tema. E eu não vou ler necessariamente um texto dentro de Josué ou de que nós acabamos de fazer a leitura, mas já, na próxima oportunidade, eu quero falar sobre o livro de Josué, que é um livro extremamente poderoso, e embora ainda da antiga aliança, do Velho Testamento, mas é poderosíssimo e a gente precisa cada dia mais absorver, ressignificar tudo que Deus estava começando desde o Gênesis. Mas hoje eu gostaria de falar sobre a nossa identidade de filhos. Diga comigo, a nova identidade criada em Cristo Jesus. Por favor, abra a sua Bíblia, o seu tablet, o seu aplicativo, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 14 até o 17. Romanos 8, de 14 a 17. Semana passada, nós estávamos falando sobre filhos capacitados pelo Espírito Santo. E praticamente no final daquilo que a gente compartilhou, eu pude falar 3 pontos que são a base da vida de um cristão. É isso que eu entendo e muitos entendem. Que é palavra, que é mais o quê? Oração. E que é o quê? Adoração. Diga esse tripé. Vamos lá. Tripé. 3. Tripé. Tridedo. Nesse tripé, se você tirar a oração da sua vida, digamos que esse dedo aqui, é a oração. O que acontece? Opa. Vai cair. Vai abalar alguma coisa. Se você tirar a palavra e ficar com a oração e a adoração, o que vai acontecer? E assim, se você também fizer com a adoração. E nós falamos que a palavra, ela nos transforma. Diga comigo, a palavra nos transforma. A imagem de Cristo. Diga, a oração nos ajusta à sua vontade. E diga, a adoração nos alinha à nova natureza, à nova atmosfera. Amém? Se isso funcionar, meu irmão, na minha vida e na sua vida, você vai viver todos os dias, no seu entendimento espiritual, coisas extraordinárias. Porque não tem a ver o que acontece fora, tem a ver o que acontece dentro. E a maior atmosfera da adoração não está nas coisas que estão acontecendo fora. Está naquilo que já foi concretizado pela manifestação da maior rendição, a maior entrega que foi Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida e de toda a humanidade.
Romanos 8, versos de 14 a 17, diz assim: porque todos que estão conduzidos pelo Espírito de Deus, a minha versão aqui na King James diz, guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escraviza para andares. Cadê? Desculpa, eu pulei, né? Já está aqui James ali? Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andares uma vez mais atemorizados. Significa que nós andávamos atemorizados. Amém? Uma vez mais vou ficar mais atemorizado, ou vou continuar atemorizado, mas recebeste o Espírito que os adota, diga adota, como filhos, por intermédio do qual podemos clamar o quê? Abba, Pai. Foi até que verso ali 15, né? Por favor, vamos até o 17. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de... Volte um pouquinho, por favor. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de... Aonde que Deus testemunha? Ao nosso espírito. Deus não testemunha necessariamente a nossa alma. A testificação está no nosso espírito, que somos filhos de Deus. 17, último. Se somos filhos, então também somos o quê? Herdeiros. Mês que vem nós vamos falar sobre herança, sobre ser herdeiro. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Todo mundo quer participar da glória. Agora, você está disposto, o Evangelho nos chama a participar dos seus sofrimentos. Mas que sofrimento? Jesus já sofreu tudo, eu não preciso sofrer nada. É assim, irmãos? Óbvio que não. Porque viver é sofrer. Está amarrada essa neurolinguística desse cara aí. Meu irmão, viver é sempre estar, sabe, vivendo lutas, sabe, também conquistas, mas viver, sabe, no sentido pleno, ele sempre vai gerar para a nossa vida, fora de um entendimento espiritual, conflitos. Vai gerar para nossas vidas insatisfações. Quanto mais você tem, quanto mais você quer. E por isso que a palavra de Deus nos ensina que o Senhor é o nosso pastor e o quê? E de nada tenho falta. Pode parecer a mesma coisa, não, porque eu estou sempre querendo algo, então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará isso, não me faltará aquilo. E a gente está sempre em busca do quê? O que está nos faltando. Mas se Jesus não nos falta, meu irmão, nada mais vai nos faltar. Por isso eu posso passar no meio de um vale seco e árido. E mesmo assim, eu terei vida e terei abundância nele. Amém? Já li o 17, né? Se somos filhos, também somos herdeiros. Primeiro aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês, sem ser o primeiro ponto. Este texto resolve sem esforço, porque conecta três coisas. Três coisas conecta nesse texto, para a minha vida e a sua vida. Vamos ver aqui, primeiro, diga identidade. Diga o segundo, adoção. Diga o terceiro, prática de vida. Três coisas estão aqui conectadas nesse texto e você e eu não precisamos fazer esforço. Embora a Bíblia diz que aqueles que se esforçam se apoderam do reino, você vai entender cada dia mais que o nosso esforço está, sabe aonde? Pergunta para mim, aonde, Sérgio? No descanso. Se a gente aprender a descansar naquilo que Deus já fez, eu não precisarei fazer grandes esforços. Obviamente, você sabe o esforço que você precisa fazer. Acabei de dizer que viver é se esforçar, é trabalhar, etc, etc. Mas quando nós entramos no descanso da fé, não foi isso que Deus ensinou lá para Josué,
e a gente vai chegar lá em algum momento para compartilhar sobre isso, Deus ensinou que aquele povo que saiu do Egito por 40 anos, irmãos. Tem gente que ainda não chegou nos 40. Quem é que ainda não chegou nos 40? Levante a mão aí. Eita, que maravilha, hein? Eu também ainda não cheguei nos 40, mas vou chegar. Um dia a gente vai chegar lá nos 40. Sou jovem, gente. Jovem é outro papo. Jovem há mais tempo do que alguns, mas sou jovem. Mas quero dizer a vocês, isso resolve todo o esforço, porque identidade, adoção e prática de vida. E aí eu entro no primeiro ponto. Já entrei no primeiro, já estou quase saindo do primeiro. Presta atenção aí. Primeiro ponto, identidade recebida, não construída. Diga identidade recebida, não construída. Nós sabemos que muitas vezes o nosso caráter ele é construído, amém? A nossa persona, a nossa personalidade. Mas existem coisas que vêm embutido no DNA. É verdade ou não é? Tem coisas que você diz assim, ai, não queria ser assim como meu papai e como a minha mamãe. E às vezes você vem exatamente com a mesma forma do DNA. Mas eu quero dizer a você, vamos começar quebrando a lógica. Qual lógica, Sérgio? Uma lógica comum. Qual é ela? O mundo ensina que a identidade é conquistada. É de conquista, é de desempenho, é de validação. Amém? O mundo quer validar você ou invalidar você. Quantas pessoas, por uma construção de ideia, de conceito, porque a gente vive num mundo globalizado e todo mundo sabe o quanto que às vezes é significativo para algumas pessoas ter o joinha, dar o seu like, dar o seu dedo positivo. Curte aí. Mas ninguém gosta de ter aquele dedinho assim. Por quê? Porque isso fala de validação. Só que quando alguém não tem a sua identidade construída, você vai continuar buscando aquilo que pode te construir. Pessoas, coisas. E você vai botando tudo isso no lugar. Você vai tentando preencher com coisas. E você jamais conseguirá, com coisas, preencher aquilo que já foi resolvido. O que? Talvez você me pergunte, Sérgio. O que? Sua identidade. O texto afirma o oposto. Como assim? Olha o que o texto diz. Identidade é recebida. Paulo diz que somos feitos filhos, não promovidos a filhos. Diga, eu sou feito. Quando você foi feito, você não interviu em nada. Você não pediu para o seu pai e a sua mãe, papai, mamãe, me faz chegar nesse mundo. Você interviu em alguma coisa? Quem é que decidiu isso? Nem foi só papai e mamãe, foi Deus. Eu sei que existem coisas que são extremamente complicadas, gente. Eu não tenho dúvida. Mas eu sei e conheço pessoas hoje que são frutos de abusos sexuais e que são um instrumento poderoso na mão de Deus. Sabe por quê? O que define a nossa identidade não é o que falaram, disseram, da onde eu vim. O que define a minha identidade é que eu sou adotado e fui recebido por Cristo. Amém? Isso é uma conquista poderosa, que não é uma conquista da terra, de homens, porque isso faz com que nós somos feitos. Você foi feito, você não precisou fazer um esforço para ser feito, você já nasceu feito, pronto.
Aleluia, Jesus Cristo. A filiação não vem do que você faz, mas de quem te gerou e te gerou em Cristo. Vou repetir. A filiação não vem do que você faz, mas de quem te gerou em Cristo. Quem é que nos gerou em Cristo? Diga Deus. Deus é que fez gerar em mim, em você, a sua vida, a sua natureza. Aleluia, é a natureza de Cristo que está sobre nós. Então, identidade recebida, não construída. Diga comigo, identidade recebida, não construída. Identidade de filho não é algo que você constrói, é algo que você recebe. Por isso que tem muita gente que continua na igreja, num ambiente que, digamos, que deveria ser um ambiente de pertencimento, não se sente pertencido. Porque não é só sobre abraço, carinho, isso tudo é lindo e importante. Quantos gostam de receber um abraço? Quantos gostam de receber um carinho? De ser percebido, de ser, sabe, poxa, fulano faltou, ciclano, sabe, não veio, será que está tudo bem? Mas a gente está se importando mesmo de fato, se fulano não veio, por que a gente só se importa com ele no domingo? Ou nosso coração se incomoda quando eu começo a perceber onde está aquele irmão, onde está aquela irmã? Será que a nossa pergunta é mais na cobrança, é mais no interesse? Você já aprendeu isso, não já? Quem pergunta o quê? Se compromete. Tá tudo bem? Aí o irmão diz não, aí tu fala, tá bom, Deus abençoe aí. Não que a Bíblia diz, se alguém diz que tem fome, você diz, vai em paz. Isso não é evangelho, irmão. Pô, mas a gente vive numa cidade, toda hora alguém pede alguma coisa e ele não vai e te engana. Sim ou não é? Verdade ou não é? Mas se alguém tiver mesmo com fome do seu lado, você está com fome mesmo? Tô. Vem cá, leva ele e dê uma comida para ele. Amém? Dê algo que possa supri-lo. O texto fala do espírito de adoção. Diga espírito de adoção. Naquela cultura, na cultura romana, quando alguém era adotado, ele passava a ter todos os direitos de um filho legítimo. Todos os direitos. Ah, não, mas você não é um filho legítimo. Você foi adotado. O pai e a mãe disseram, você é filho. Estou falando de uma construção natural. Você é filho, você foi adotado. Então existe uma legitimidade que passa a ser o quê? A partir daquele momento, se aquele homem tem 3 filhos, se ele tem uma herança, como é que é dividido a herança? Em 3 partes, sim ou não? Não, mas você é adotado, mas o filho adotado tem os mesmos direitos. Amém? Preste atenção. Quando você é adotado, você não era um filho quase. Você não é alguém que é um filho em teste. Você não é um quase filho, você é filho. Você não é alguém que está sendo testado para ser filho, você é filho. Meu irmão, se a gente tem esse sentimento pelos nossos filhos naturais, aqueles que já puderam ter filhos ou quiseram, você sabe o quanto que isso é um negócio assim simbiótico. Cara, é um negócio que tá em você, irmão. Tá, para ser mais simples e mais prático, tá no teu DNA. Você ama, você pode ficar até arrebentado, mas você não deixa de amar seu filho quando ele te desobedece, quando ele te frustra, quando ele te fere, quando ele faz algo que às vezes te machuca.
você não fica com a ideia dizendo assim, não sei se eu quero que ele seja mais meu filho, não. Não sei se eu estou mais afim de ficar sendo testado com esse negócio. Você fica assim, irmão? Se fica, não deve. Tem alguma coisa que está... Então, um filho não era quase filho, não era um filho em teste. Era? Diga, eu sou filho. O Espírito Santo resolveu isso, irmão. Não existe órfão diante da visão da paternidade espiritual. Toda pessoa pode ter um pai. Foi isso que Jesus, quando entrou nessa terra, encarnou, ele foi ensinando dia após dia aos seus discípulos, aqueles que caminharam, aqueles que estavam mais distantes. Ele foi ensinar que o pai que era dele, agora não era só dele, ele era o pai nosso. Isso é poderoso, irmão. Eu me lembro daquele cidadão ali, ó, meu filho. Geneticamente, estava por essa vida essa vida desse mundo, desse sistema. E ele posteriormente falou, estava numa boate e tal, deslocado de um ambiente, né, de adoção, buscando em suas ansiedades, seus desejos, fui. E ele contava que em um determinado momento, numa boate dessa, não sei o que aconteceu, depois de já estarem provavelmente xaropados, sei lá mais o quê, começou a ter nesse ambiente, se eu não me engano, uma ideia tipo, cara, da carência paternal. No meio de uma boate. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você acha que todas as pessoas que estão no meio da boate estão vivendo a maior curtição da vida, eu posso dizer para você que pode até estar curtindo, mas é vazio e acaba logo. Porque eu estava lá, talvez você estava lá, mas quando Jesus entrou na nossa vida, ele preencheu todo o vazio, que não preciso de mais nada para ser preenchido. A minha identidade está totalmente firmada como filho adotado, legítimo. Ainda se eu não tivesse um pai e uma mãe, eu poderia dizer, como Davi diz no Salmo 27, ainda que meu pai e minha mãe desamparassem, o Senhor me acolheria. Acolher, ser tomado, ser, sabe, abraçado, ser desejado. E no meio daquela boate, cheio de doideira, cheio de não sei o quê, começaram a chorar falando sobre paternidade. E o seu Rodrigo Corral começou naquele ambiente, a falar e a suprir aqueles amigos que falavam sobre a sua falta de paternidade. Mas não era porque ele tinha um pai, Jô, completamente resolvido. É que ele, de alguma forma, sabia que no seu DNA existia um pai que nunca iria desampará-lo. E naquele momento, doido, meu irmão, essa seara, para nós tão religiosos, não consegue caber na nossa ideia. Como alguém doido pode estar falando de Jesus ou pregando de Jesus, falando sobre Deus? Deus é Deus. Eu não estou falando que isso é normal, ou é isso mesmo, é desse jeito, vai para... Não é isso que eu estou falando. Estou falando de adoção. Então, um filho não era quase filho, nem um teste de filho. Ele é filho. Diga, ele é filho. Diga, ele é completo. Diga, ele é aceito. Diga, ele é estabelecido. Então, pare de ficar conversando com historinha do capeta. Quando se você tiver dúvida, se você é quase filho,
Se você precisa mesmo, dá uma de louco, meu. Eu acho que tem uma essência dentro dos homens. Eu tinha uma essência, assim, uma essência. Um negócio dentro de mim um ímpeto. Era um negócio assim, cara, parecia que eu queria descobrir um mundo que já estava descoberto. Parecia que eu queria descobrir a cura a cura já estava ali, de alguma, mas assim, um anseio, um desejo de fazer algo extraordinário, um desejo de fazer algo diferente, algo que pudesse mudar a minha vida e mudar a vida de todo mundo. Eu não sei se você tinha esses negócios, eu tinha. Pois eu descobri que isso não era só de mim, não. Era naquilo que eu tinha perdido, do propósito da eternidade, que Deus nos chamou para sermos hoje, diga hoje, o ministério da reconciliação. Então, se você não sabe qual é o ministério que você tem, você não sabe, talvez, o que você faça dentro da igreja. Mas o ministério que você tem é reconciliar. Ser reconciliados e reconciliar outros. Amém? Eu queria que você aplicasse diretamente junto comigo e pensasse, muita gente, vê se não é verdade, vive tentando provar valor para Deus. Graças a Deus, você era, irmão. Você já usou o verbo certo. Porque às vezes a gente fala era, mas fica se sentindo. Não tem problema você sentir, não. Continua declarando. Continua confessando. Deixa eu te mostrar uma coisa simples e prática. É mais do que religioso, irmão. Você sabe por que os judeus costumam ir lá no muro oriental, o muro das lamentações, e eles param lá e começam a orar e começam a fazer assim? Ó? Quantos sabem que eles oram assim? Você já viu? Você pode achar que é extremamente religioso. Não vou me entrar no mérito, porque quem? Religioso no sentido vazio. Irmão, quando você está movendo o teu corpo, muitas vezes eu oro assim, orando. E eu começo a me lembrar dos versículos da palavra. Todo ser que respire, louve a Deus. Todo ser que respire, sabe, manifeste para Deus algo. A Bíblia diz que as árvores batem palma. Tu já viu alguma vez a árvore bater palma? Já viu? É poético, irmão. Você vê as árvores fazendo assim. Ó. A Bíblia diz que os pássaros cantam. Porque tudo na linguagem de Deus, tudo funciona. Quer mais? Algumas pessoas aqui já foram de outras religiões. Por que uma pessoa, quando ela está diante de um altar para tal, eu não estou aqui no mérito de falar mal de religião, até porque não é só sobre se sabe, corretamente, como é que fala essa coisa? Politicamente correto. Não é sobre isso. É sobre que às vezes a gente levanta uma bandeira que a gente mais afasta do que aproxima. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que um filho de santo, quando chega diante, né, de um altar para a entidade tal, para o santo tal, ele baixa a cabeça no chão? Por que ele chega diante de um pai de santo, ele faz assim, ó? Você sabe por quê? Porque ele está amarrado e sujeito. Não, ele está mostrando algumas coisas como os judeus fazem. A minha vida, ela está representando algo em movimento para Deus. Eu estou dizendo, Senhor, eu dependo, eu preciso de Ti, eu te quero, eu te desejo. Alguém, quando baixa a cabeça num altar, está reverenciando e dizendo, Senhor, eu sujeito a minha vida a esse Deus, a esse Senhor, e eu reconheço em humildade, eu sei que eu preciso, que eu sou servo. E às vezes dentro da comunidade de fé, nós vamos perdendo coisas que a gente nunca deveria perder. Humildade, sujeição, dependência. Aí eu me lembro lá da música do David Keelan. Como é que fala? Sobre ser menino. Quero ser como criança.
te amar pelo que és. Mas às vezes sou levado pela vontade. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Fale para o seu filho, se ele estiver em cima de uma escada, fala para ele, pode pular, que o papai pega você. Ele não vai medir a altura, ele não vai medir se você vai agarrar ou não vai. Sim ou não, irmão? Quanto menor, mais confia. Vai crescendo, começa a perceber, começa a ter instintos mais aguçados. Isso dói, se machuca, se eu cair. Meu irmão, a gente precisa se lançar para o Pai, como alguém simplesmente que crê como uma criança. Por isso que quando os discípulos foram censurar aquela criança que se aproximou de Jesus, eles vieram com a ideia assim, vai atrapalhar. Criança aqui nesse ministério não atrapalha. Elas não estão lá dentro na salinha porque elas vão atrapalhar a reunião. É óbvio que elas podem trazer alguma coisa, mas eu disse já para os nossos professores no departamento. Meu irmão, se não tiver nenhum professor, deixa as crianças no meio de nós. Vai tocar uma zorra total. Um terror total. Mas eu vou te dizer, é aqui que elas têm que estar junto conosco. Se elas vão atrapalhar, nós também vamos atrapalhar elas. Estou brincando. Entenda que nesse princípio, que é aqui que a gente precisa ser estabelecido. Quando deveria viver a partir do valor já recebido. Isso gera cansaço espiritual, comparação e culpa constante. Vou repetir. Você precisa aplicar isso à sua vida e eu preciso aplicar. Muita gente está vivendo tentando provar valor para Deus, quando deveria viver a partir do valor já recebido. Isso gera cansaço espiritual, comparação e culpa constante. Pega essa palavra aqui, irmão. Quem não entende que é filho, vive como funcionário de Deus. Tem gente que vem servir na igreja. Tem hora que está dizendo assim, eu estou sendo abusado. E existem muitos abusos no meio cristão. Muitos abusos de liderança. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você estiver servindo a Deus, ainda que tenha uns abusadores, espero que nesse lugar não, e nem eu seja para ti. Mas se tiver, eu já tive líderes que eu percebi que eles abusaram um pouquinho além do que deviam. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não sofri quase dano nenhum. Por quê? Porque tudo que eu fiz para como se fosse para o Senhor. Então a minha dívida não é dívida, sabe, que o homem pode pagar. A minha dívida já foi paga por Jesus Cristo. Amém? Segundo ponto, eu já vou terminar. Identidade vivida, não apenas declarada. Identidade vivida e não apenas declarada. Muitos de nós falamos, eu sou filho de Deus. Filho do Altíssimo. Oh, Deus, quanto és poderoso. Maravilhoso. Pode ter entonação de voz, pode ter um monte de coisa. Eu só posso te dizer uma coisa, o que não pode faltar é que você entenda que como um filho que tem uma identidade e que vive nela e que não apenas declara, o texto vai continuar dizendo, os que são guiados pelo Espírito são filhos. Olha o verso 14 aí, por favor, põe aí, por favor, para a gente finalizando. De Romanos 8, 14. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Olha o que o texto não diz, que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são quase filhos de Deus. Estão se tornando filhos de Deus. O texto vai dizer o quê? Todos que são guiados pelo Espírito são
filhos. Amém? Preste atenção nisso, irmão. Ele não diz que eles se tornam filhos. Quantas vezes a gente fala assim, você vai se tornar um filho? Você não se torna um filho, você é um filho. Ah, mas é só semântica, é só a maneira de como você está colocando essa palavra, Sérgio. Será? Ele diz que nós somos filhos. Diga comigo, filiação não é só posição, é evidência prática. O que João disse quando Jesus se aproximou? Eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está reconhecendo quem é o Cordeiro, quem é o verdadeiro sacrifício, quem é a redenção. Então, preste atenção, meu irmão. Ele não estava apenas afirmando, como o cego, o Bartimeu, filho de Deus, tenha misericórdia de mim, filho de Deus. Os discípulos, vai atrapalhar o culto, vai atrapalhar a reunião. Ei, fala mais baixo, o mestre está falando. Quanto mais mandava ele calar a boca, quanto mais ele dizia o quê? Ei! A Bíblia expressa que ele gritava. Jesus parou, irmão. Quer ver como uma fé ativa o que Deus quer trazer e realizar? É quando não apenas você fala, você age. Por isso que crer é fazer. Crer é realizar. Ai, o filho pródigo. Que vacilada que eu dei, que pisada na bola. Ai, eu quero ser apenas como um servo do meu pai. Ai, eu vou voltar. Ai, Senhor, quanto eu estou arrependido. Ah, Senhor, ai, o quanto eu preciso. A Bíblia diz, olha o texto. Deus mostrou isso para mim alguns anos atrás. A Bíblia diz que, então, o pródigo acordou cedo, levantou-se e voltou para a casa do pai. Tem crente até hoje, você conhece, eu conheço, gente assim, eu não consigo voltar. Sabe por quê? Ele acha que voltar para a igreja é a mesma coisa de voltar para a identidade de filho. Nós precisamos ajudar essas pessoas a fazer com que elas façam cambiar, mudar, transformar a mente, para que elas entendam, você é um filho, ainda que você está comendo comida de porco. E comida de porco não alimenta nada. Tem um monte de gente comendo comida de porco, mas se eu e você não tivermos clareza, nós vamos dizer, ele está satisfeito, nunca se ficará. Mas se você, como um filho de Deus, sabe qual é a verdadeira comida, que é ele mesmo, você jamais vai se conformar com aquela palavrinha. Você está sempre perto, sempre no acesso, porque uma hora o coração se abrirá e a palavra que Cristo entrará para manifestar essa adoção, amém? Essa paternidade, em nome de Jesus. Então, DNA, oh meu Deus, ácido desoxiborronucleico, misericórdia. Toda vez que eu falo essa palavra, dá para falar em língua. Já vai o desenoborrandalache daracaramaia. Que é isso? Meu irmão, é uma molécula que armazena todas as informações genéticas de um organismo. Você tem como saber se aquela pessoa é filho deles mesmo só pelo DNA. Por essa ação que está presente nas células de todos os seres vivos. Deixa eu te contar uma coisa. Deus, quando te adotou em Cristo Jesus, o DNA da vida superou o DNA da morte. O DNA da transformação superou o DNA do desastre, do erro, da falha. O DNA reparou, porque é um DNA puro, justo, santo, que é capaz de resolver, de transformar tudo isso. Amém? Isso está, irmão, no manual de instruções. A biologia mostra isso. Agora deixa eu te mostrar aqui para encerrar. Aqui podemos corrigir um erro comum. Identidade
não é desculpa para passividade. Identidade não é desculpa para passividade. Muitos de nós estamos dizendo, Senhor, eu sei que tu podes. Já que tu sabe que ele pode, então diga, Senhor, eu preciso disso hoje. Ah, e se tu não fizer? Se tu não fizer, tu não é o dono do negócio. Tu é só o vaso de barro que está sujeito para dizer, Senhor, aquilo que é o poderoso, que é a tua glória, a tua presença, seja derramado e compartilhado com outros. Faz isso hoje. Se ele não fizer hoje, continua trabalhando pela esperança do amanhã. E amanhã, se não vier, amanhã vai, amanhã vai, amanhã vai. Você não pode morrer porque você não tem uma esperança morta, você tem uma esperança viva. Amém? Então, aplique a sua vida, irmão, a ideia de que você não é alguém que vive de qualquer jeito, você é alguém que é guiado pelo Espírito. Posso ouvir um amém? Significa isso, que ser filho não é só a ideia sou amado, é também sou dirigido. Eu não sou só amado, eu sou também dirigido, governado. Aplique-se de uma forma direta à sua vida, irmão. Se a sua vida não é guiada pelo Espírito, você pode até conhecer o discurso de filho, mas não está vivendo como tal. Lucas 15 fala do irmão do pródigo, você já conhece. Ele sabia quem era o pai, ele sabia quem era o irmão, ele sabia de todos os benefícios, mas o que ele não viveu, o que ele não praticou foi o quê? Ser um filho. Ele podia achar que ele podia estar no lugar do pai. Ele achou que era mais justo do que o irmão, mas ele não tinha uma coisa, a ideia de ser o que é verdadeiramente um filho. Porque ele foi passivo. Nem tão passivo assim, né? Você já entendeu? Hoje eu quero falar sobre a identidade de filhos. Porque muita gente está dentro da casa, mas está vivendo como se estivesse fora. E isso muda. Muda tudo. Muda como você ora, muda como você vê e muda como você vive. Isso muda como você ora, isso muda como você vê, isso muda como você vive. Eu não estou aqui como termômetro espiritual de ninguém, irmão. Mas não é difícil de você discernir se essa pessoa está ou não está vivendo como um filho. Sabe por quê? Porque um filho mostra sinais práticos de quem vive como filho. Primeiro aspecto. Tem outros, amém, irmão? Não é uma voz aqui que é a minha voz. Sensibilidade à voz de Deus. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do... E o quê? O segue. Por quê? O filho precisa ouvir voz, precisa ser guiado. Amém? Obediência, mesmo quando custa. Você vai saber se é filho. Obediência, mesmo quando custa. Às vezes custa para o pai, custa para a mãe, mas custa também para o filho. Segurança, sem precisar de validação constante. Como é que a gente precisa de validação? É bom, mas sem validação constante. Ah, se ele não fizer, se ele não viu, se ele não percebeu. Liberdade do medo. O texto fala, não recebeste o espírito de escravidão. Meu irmão, você não recebeu o espírito de escravidão, não. Diga comigo, filho não negocia direção. Filho responde à voz do pai. Filho não fica dizendo, ei, pastor, tu não sabe para onde tu está nos levando, não? Filho sabe, o pastor vai nos guiar. Amém? E eu tenho uma pequena parcela nisso, graças a Deus. Porque eu seria muito insuficiente para você. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Tem um pastor que nunca vai te faltar. Nunca vai te desamparar. Nunca vai frustrar você.
Vou te dizer a verdade? Vai sim. No conceito do que às vezes a gente espera. Vai sim. Porque ele é um pai bom. Eu quero amarrar esses dois pontos. Identidade recebida, não construída. E o segundo ponto, identidade vivida e não apenas declarada. Se você não entende sua identidade, você vive tentando conquistar. Se você não entende a sua identidade, você vive tentando conquistar. Se você não vive sua identidade, você se torna incoerente. Você é um incoerente, eu sou incoerente quando eu não consigo manifestar a identidade de um filho que o pai já me adotou. Eu não preciso fazer com que, sabe, eu quero me sentir amado. Eu não preciso me sentir amado, eu sou amado. E por isso eu repito, por isso eu declaro, por isso eu estou sempre proclamando. Eu não preciso de que alguém fique afirmando dia e noite para mim: você é filho, você é filho. Você vai dizendo: você é filho, mas dentro da mente daquela pessoa tem uma tatuagem espiritual dizendo: você é filho nada, você é uma farsa, um mentiroso. Quando essa pessoa não se apropria, irmão, ela não consegue viver e experimentar isso. O maior problema, 2 pontos e eu termino, 2 pontos, 2 frases. O maior, desculpa. Você precisa ajustar essas 2 coisas. A primeira, pare de tentar merecer o que já recebeu. Diga comigo, eu preciso parar de tentar receber, merecer o que eu já recebi. Segundo, comece a viver o que já declara. Tendo um posicionamento claro e firme. Uma dessas 2 coisas você precisa fazer. Qual? Parar de tentar merecer o que já recebeu. E o segundo, amarrando os 2 pontos. Ou comece a viver o que já declara, tendo um posicionamento claro e firme. O maior problema da maioria não é a falta de conhecimento bíblico. Não é porque você não tem teologia. É a falta de alinhamento prático com a identidade que já tem. Quando Jesus entrou na minha vida, eu falei isso algumas semanas atrás. Eu cheguei na casa dos meus pais e falei: eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que alguma coisa aconteceu dentro de mim. Eu não sabia nem explicar. Talvez até hoje ainda não saiba. Mas eu sei de uma coisa. Que aquilo que entrou não era mais nenhum entorpecente de álcool. Não era mais nenhum entorpecente do prazer vazio. Era a presença do Eterno. Fazendo morada dentro de um ser como eu. E dizendo: você é meu templo. Eu vou habitar dentro de você. Parece ser a maior incoerência que pode existir na humanidade. Um Deus santo habitando num ser redimido. Ele habita em pessoas redimidas pelo seu sangue, pela sua própria vida. Não pessoas de mérito, que fizeram tudo certinho. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Se você é um desses como eu, fique de pé e você vai poder repetir comigo. Repita comigo, por favor, em fé. Eu vou parar meu cronômetro, 49 minutos. Passei aqui alguns minutinhos. Repita comigo. Eu preciso incorporar a identidade de Cristo como filhos, nós precisamos incorporar a identidade de filhos em nossas vidas. Amém? Comece vivendo hoje como filho. Não quando se sentir digno, mas como alguém que recebe e não, constrói identidade. Quantos estão compreendendo o que estou falando? Levante sua mão assim para mim. Levante sua mão, quero ver se você está compreendendo. Você compreendeu?
Só que você não precisa só compreender, você precisa agir como um filho. Filho é filho em qualquer lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Só para abrir seu entendimento, se é que posso. Quando existe uma coisa que fica dentro de um invólucro e que se torna uma borboleta, como é que se chama esse invólucro? Diga casulo. Quando essa, o quê que está dentro do casulo? Lagarta. Quando essa lagarta, ela passa pelo processo da transformação e ela passa a não ser mais uma lagarta, ela passa a ser uma borboleta. O que uma borboleta faz? Voa. Amém? Amém. A borboleta nunca mais vai ser um lagarto, amém? Amém. Presta atenção que eu vou te falar. Se uma borboleta pousar num lugar sujo, ela perde a natureza dela? Não. Perde ou não perde? Não. Ela pode complicar, ela pode trazer algum malefício, mas ela continua sendo Borboleta. se você tiver identidade de filho. Mesmo se você for dar um voo, não estou abrindo aqui ideia e precedente para você ir. Mas se você for, o Pai vai estar sempre esperando você voltar. Amém. Espero que você reconheça, no tempo da oportunidade, de voltar e dizer: papai, eu errei, me faz só um servo. O pai do pródigo parou a conversa, não ouviu nenhum argumento, mandou trazer anel, roupa e sandália. É isso que o nosso amado Jesus fez. Senhor, mas assim, deixa eu te falar uma coisa, foi aquela luta, aquela guerra, sabe qual é a minha tentação? Jesus, ei, para, eu só preciso que você reconheça que você é filho e que você está voltando. Eu vou te abraçar, eu vou te beijar, eu vou colocar vestes novas em você, eu vou colocar um anel no teu dedo, eu vou colocar sandália nos teus pés. E assim, o pródigo teve a grande ceia, mas o irmão do pródigo ficou fora. Você é filho, cara. Você é filha. Você é filho. Não converse mais. Ou então não dê muito tempo para a sua alma afligida, caída, a sua mente. Receba essa graça divina de Jesus. Amém. E não construa a sua identidade. Receba a nova identidade que você tem como filho. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Nós já ceamos, Senhor. A ceia que nós podemos declarar quem Tu és.